Olá, nono ano. Vamos iniciar o módulo 23, Proporcionalidade. Estou na página 351, regra de 3 composta. Vou resolver o exercício 1. Considere o seguinte problema. 12 operários trabalham durante 40 dias para construir uma casa de madeira. Então, as duas grandezas que eu tenho aqui são o número de operários e a quantidade de dias, certo? Eu tenho que 12 operários trabalham 40 dias para construir uma casa. Quantos operários, trabalhando nas mesmas condições e com a mesma produtividade, seriam necessários para construir essa mesma casa em 32 dias? Muito bem, aqui nós temos uma regra de 3 simples, ok? O que a gente tem que fazer para resolver esse problema? Verificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, a gente faz aquelas perguntinhas. Se diminuir os dias de trabalho, vai diminuir os operários ou eu vou ter que aumentar os operários? Eu vou ter que aumentar. Se eu diminuir os dias de trabalho, eu vou ter que aumentar o número de funcionários para fazer a mesma casa. Por isso, essas grandezas são inversamente proporcionais. Quando elas são inversamente, a multiplicação é assim. Então, eu monto a regra de 3. 12 vezes 40 é igual a 32 vezes o x. 12 vezes o 40, 480, é igual a 32 vezes o x. Passo o 32 que está multiplicando, passo para lá dividindo. 480 dividido por 32 é igual a x. Portanto, x é igual a 15, ou seja, vamos precisar de 15 operários para fazer a casa em menos dias, ok? Então, aqui estão explicando aqui que esse tipo de problema é regra de 3 simples, mas agora, nessas aulas, aprenderemos um novo tipo de regra de 3, tá bom? Então, aqui no exercício 2, aparece um outro problema, tá? Dizendo assim, que para construir uma ponte em 75 dias, considerando 8 horas diárias de trabalho, seriam contratados 120 operários. Entretanto, com a aproximação da estação chuvosa, decidiu-se alterar o cronograma e acelerar a obra. De acordo com a nova determinação, a mesma ponte deverá ser construída em 40 dias de 10 horas diárias de trabalho. Quantos operários devem ser contratados para atender a essa nova demanda? Veja bem, nesse problema existem mais grandezas do que no outro. Nesse problema nós temos o número de dias, as horas de trabalho e o número de operários. Então, nós vamos organizar esses dados aqui nessa tabela. Então, para construir uma ponte em 75 dias, considerando 8 horas diárias de trabalho, são contratados 120 operários. Entretanto, com a aproximação da chuva e taranana, a mesma ponte deverá ser construída em 40 dias, de 10 horas diárias. Quantos operários, aqui X, quantos operários serão necessários? Muito bem, na letra B, pergunta assim, quais grandezas são constantes e quais variam? Veja bem, ó, o número de dias muda. O número de horas vai mudar também. O número de operários também vai mudar. Então, as 3 grandezas são o quê?
variam, né? Vamos marcar aqui, as 3 grandezas variam. Bem, na outra página, ele explica para você como resolver, então, um problema assim, que tem toda essa situação. A gente tem os 75 dias, que vai mudar para 40 dias, 8 horas, que vão trabalhar 10 horas, então, vai diminuir o número de dias, mas vai aumentar o número de horas trabalhadas por dia. Quantos operários será que a gente vai ter que contratar? Para resolver isso, eles colocaram uma situação intermediária aqui, ou seja, eles mantiveram constante uma grandeza, tá vendo, ó? Não mudaram os 75, mas mudaram as horas de trabalho, tá vendo? E nós vamos determinar quantos operários nós vamos utilizar aqui se a gente aumentar as horas de trabalho. Por essa razão, eles fizeram aqui a mesma tabela e marcaram aqui esse quadradinho para vocês verem que nós vamos trabalhar com regra de 3 simples com essas duas grandezas, horas diárias de trabalho e número de operários. Então, aqui a gente consegue determinar um Y aqui, uma quantidade de operários. E depois, a gente vai manter o 10 constante, né? Porque nós já mudamos ele aqui. E vamos trabalhar com o número de dias reduzidos. E assim nós acharemos o X. Então, voltando. Primeiro, nós mantemos constante uma grandeza, nesse caso, o número de dias. Trocamos a outra grandeza, tá vendo, ó? Mudamos aqui e determinamos um primeiro número de operários aqui, para depois a gente achar o número certo. Então, nós vamos calcular o valor de Y por primeiro, fazendo a regrinha de 3, primeiro fazendo aquelas perguntinhas. Vamos lá. Se as horas de trabalho aumentar, vão trabalhar aqui os mesmos dias, tá vendo? Se as horas de trabalho por dia aumentar, será que eu tenho que aumentar o número de funcionários ou pode diminuir? Pode diminuir, não tem que aumentar o número de funcionários. Por quê? Porque as horas vão aumentar. Por essa razão, essas grandezas aqui, essas duas grandezas, são inversamente proporcionais. Ou seja, se trabalhar mais horas por dia, pode ter um número menor de funcionários. Inversamente proporcionais, eu multiplico assim. 8 vezes o 120 é igual a 10 vezes o Y, certo? 8 vezes o 120, 960, será igual a 10Y. 960 dividido por 10 é igual a Y, portanto, Y é igual a 96. 96 operários. Agora é que a gente vai conseguir terminar esse problema. A gente vai marcar aqui que o Y é igual a 96, ok? Aqui nós vamos manter constante. E agora a gente vai trocar realmente o número de dias. Nós vamos diminuir o número de dias. Vai ter que aumentar o número de operários. Eles vão trabalhar a mesma hora. As horas diárias de trabalho estão constantes. Então, se diminuiu uma, aumentou outra, essas duas grandezas aqui são inversamente proporcionais. Vou multiplicar assim. 75 vezes 96 é igual a 40 vezes o X. 75 vezes 96 é 7.200. 7.200 dividido por 40 vai ser igual a X. Portanto, X é igual a 180 operários. Conseguimos responder o problema. Tchau, tchau.